Após a cerimônia da ratificação da aliança com Deus, da assinatura do contrato da aliança com sangue, como vimos na lição de ontem, Moisés subiu novamente ao monte, agora acompanhado de Arão, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, e de mais 70 líderes do povo. A liderança espiritual de Israel agora subiu ao monte. O que aconteceu então? Você vê isso no texto de Êxodo 24, dos versos 9 a 18. O encontro maravilhoso desses 74 homens com Deus. Veja lá, subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Veja, irmãos, eles viram a Deus. Foi uma expressão de Deus, uma manifestação de Deus, o que chamamos de uma teofania. O Senhor se apresentou a eles. E agora, então, a dificuldade clássica. Como descrever isso? Como descrever a figura de Deus? Como descrever o local onde Deus está, o trono de Deus? Sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Veja, a descrição que Moisés consegue fazer aqui parecia safira. Olha, irmão, safira é uma pedra preciosa, ela não é uma pedra para fazer pavimentações, para fazer pisos. Mas ele quis dizer aqui da maravilha que era aquela presença de Deus. Parecia que ele estava sobre um piso de safira. Mas ainda o Senhor Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e o que mais? E comeram e beberam. Ora, o Senhor Deus preparou uma refeição para eles. Veja, por favor, irmãos, aqui o texto da nossa lição. Para os líderes, aquela foi uma experiência suprema. Eles viram a Deus. E por duas vezes no texto destaca essa realidade surpreendente. Foi também um momento em que os líderes comeram juntos, selando a aliança com Deus. Foi um banquete e o Senhor foi o anfitrião. Os líderes foram muito honrados por Deus. Já imaginou, irmãos, ser convidado para um banquete onde Deus é o anfitrião? Na verdade, Deus faz isso na nova terra, quando o Senhor voltar. Vai haver uma grande refeição. O Senhor nos convida para essa refeição que vai inaugurar a vida eterna. Mas veja agora, Deus estava dando uma refeição para esses líderes do povo de Israel. A importância de compartilhar uma refeição. Quando nós somos convidados, irmãos, para compartilhar uma refeição, somos convidados para ir à casa de um amigo ou à casa de alguma pessoa para compartilhar uma refeição, nós nos sentimos honrados. Imagine se nós fôssemos convidados pelo governador do estado, ou pelo presidente da república, ou pelo um rei, onde os países são monarquias, para partilhar de uma refeição. Nós ficaríamos muito honrados. Veja aqui um texto da nossa lição. No Oriente Médio, nos tempos bíblicos e até de certo modo hoje, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento de oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, elas prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, que se algo acontecesse a uma parte, a outra tinha o dever de ajudar. Ser convidado para uma refeição era um tratamento especial, que não era estendido a todos. Você só convida para uma refeição na sua casa aqueles que são mais chegados, aqueles que são mais leais, aqueles que você ama. E o Senhor agora tinha convidado a liderança do povo de Israel para partilhar uma refeição. Mas veja lá, então, qual é a refeição que nós compartilhamos juntos hoje? Qual é a refeição que os crentes compartilham juntos? Quando os crentes celebram a ceia do Senhor, eles também estabelecem esse vínculo próximo com os outros crentes, que são pecadores como eles. Durante essa refeição, celebramos o perdão e a salvação que temos em Jesus. A Santa Ceia, irmãos, devemos participar da Santa Ceia. Sempre que houver uma Santa Ceia na igreja, devemos participar. Nada deve nos impedir de não participar da ceia do Senhor.
para firmarmos vínculos de lealdade entre pecadores. Entre pecadores, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, não há sequer um, não há um justo sequer. Mas nós compartilhamos a lealdade. Então, vamos continuando agora, lendo aqui a partir do verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinar-lhes. Levantou-se Moisés e foi com Josué, seu servidor. Subiu ao monte e disse aos anciãos: esperai aqui até que voltemos os outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem subiu ao monte. Uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Ora, Moisés foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus para receber a lei escrita em tábuas de pedra. Sobe no monte, vou te dar a lei gravadas em tábuas de pedra. E para que ele queria dar a lei? Para ensinar, veja lá no verso 12. E a lei e os mandamentos que eu escrevi para o ensinares. É para ensinar, a lei de Deus é para ser ensinada para os nossos filhos, é para ser ensinada para os nossos amigos. A glória do Senhor, então, agora cobriu o monte. E no 6º dia, no 7º dia, o Senhor chamou a Moisés. Veja, e ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites. Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O que vai acontecer nesses 40 dias e 40 noites? Quando Moisés está longe do povo. Arão ficou para cuidar do povo. Arão e Hur eram a liderança do povo, a liderança provisória do povo nesse período. O povo respondia que faria a vontade de Deus. Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Veja, irmãos, daqueles 74 pessoas que viram a presença de Deus, que viram a figura de Deus, que participaram de uma refeição com Deus, 2 deles ainda perderam a vida, abandonaram a verdade, não honraram a verdade. Esses 2 foram Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo estranho. Vamos ainda estudar isso nesse trimestre. Ofereceram um fogo estranho no tabernáculo. Embora tivessem vivido uma experiência tão profunda com Deus, não foram transformados ou convertidos por ela. Essa lição poderosa é a lição poderosa de que ter a verdade e privilégios sagrados não significa que estamos automaticamente convertidos. Depois de terem vivenciado tudo isso, aqueles homens deveriam ser os últimos a cometer o que tragicamente fariam mais tarde. Sabe, irmãos, nós somos abençoados, não é? Temos a verdade presente, temos o espírito de profecia, conhecemos as doutrinas bíblicas, a consistência das doutrinas bíblicas. Somos então convertidos. Somos convertidos à verdade, somos convertidos a Deus, somos fiéis à palavra de Deus. Vemos a presença de Deus na sua palavra. Mas isso, irmãos, serve para quê? Serve para nos envaidecermos? Não, irmãos, devemos tomar cuidado. Como é a nossa conversão hoje? Estamos realmente convertidos? Como conservar a nossa conversão hoje? Como nos manter fiéis a Deus? Através do estudo da sua palavra. Como vimos mais ainda nesta semana, através da oração e através de compartilhar a sua palavra aos outros. Que o Senhor esteja conosco, irmãos, e que a gente possa, como estamos, vendo a Deus através da sua palavra, possamos continuar na sua presença ao longo da nossa vida, até que descansemos ou até que o Senhor Jesus volte e nos leve para uma refeição, para uma grande refeição inaugural, uma refeição que o Senhor Deus vai preparar para todos os santos. Que Deus nos abençoe e que estejamos lá.